Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, Aprendendo com Jesus. Hoje, dia 8, o tema é Aprendendo a Perdoar. Aleluia. A Bíblia diz que um dia Jesus estava comendo na casa de um fariseu. Então, uma mulher da cidade, que todos conheciam como pecadora, soube que o mestre estava ali. Ela chegou por detrás e se jogou aos seus pés. Começou a molhar os pés do Senhor com lágrimas, enxugava-lhes com os seus cabelos, beijava-lhe os pés e ainda os ungia com o unguento que havia trazido. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, pensou consigo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. Ele sabia do pecado dela, mas ele também conhecia o coração de ambos. Lembrando, amados, que esse relato bíblico ele está em Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, disse: Simão, tenho algo a dizer-te. Então ele respondeu: dize o mestre. Foi então que Jesus lhe contou uma parábola sobre dois devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E como os dois não tinham como pagar, ambos foram perdoados. Aleluia. Vamos aqui ler esse texto bíblico. Lucas capítulo 7, versículos 41 e 42. Certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos a dívida. Aleluia. E nós precisamos entender que nessa época, né, esses dinheiros, eles eram considerados como dia de trabalho, né? Um dia de trabalho. Então, aqueles homens, um tinha uma grande dívida, o outro tinha uma dívida pequena. Mas como nenhum deles tinha com que pagar, ambos foram perdoados. E depois de terminar dessa parábola, a pergunta de Jesus foi: dize, pois, qual deles o amará mais? A resposta de Simão foi algo óbvio. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E então Jesus afirmou que ele havia julgado bem. Depois de tudo isso, o Senhor explicou: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas, capítulo 7, do versículo 44 ao 47. Entenda, foi Simão quem convidou Jesus, mas não o recebeu com honra. E sabe por quê? Porque ele não reconhecia a autoridade de Jesus. Mas a mulher, que ninguém sabia o nome, entregou a honra que Jesus merecia.
Essa mulher foi perdoada porque muito amou. Sabe o que eu aprendo? Que quando amamos, perdoar se torna algo muito mais fácil. Aleluia. Veja o que Jesus disse quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa fala de Jesus, ela se encontra lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando Jesus ele libera perdão para aqueles que o haviam crucificado. Exatamente. Era isso mesmo que Jesus estava fazendo. Ele estava liberando perdão para aqueles que o estavam matando. Talvez você esteja pensando, mas Luana, era Jesus. Eu não consigo fazer isso. Talvez você não consiga sozinha, mas nós estamos aqui para aprender com o nosso mestre. Lembre-se, nós estamos aqui para seguir e imitar o exemplo dele. Talvez você até já tenha se perguntado, mas por que eu preciso perdoar? Bom, Jesus também nos deu a resposta dessa pergunta. Veja, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará vossas ofensas. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se quisermos o perdão de Deus, primeiro, precisamos aprender a perdoar. E Jesus nos ensinou, através de sua vida, como fazer isso. Portanto, escolha perdoar. Se não tiver forças para fazer isso sozinha, busque em Jesus a força necessária e tenha certeza que Ele te ajudará. Glória a Deus. Amadas, e aqui eu quero abrir um rápido parêntese. Eu tenho consciência que perdão não é uma coisa tão simples assim. Por exemplo, é muito difícil perdoar alguém que nos maltratou, que nos machucou, perdoar alguém que até nos feriu ou que causou alguma dor em alguém que amamos. Mas uma coisa nós precisamos entender é que a única forma de nós termos um encontro real com o Senhor é se nós aprendermos a perdoar. Eu não estou dizendo aqui através desse áudio, desse estudo, que é uma tarefa fácil, não. Mas nós sabemos que sozinhas nós podemos até não conseguir, mas se nós buscarmos força no Senhor, com certeza Ele nos ajudará a perdoar. E também eu preciso lembrar, que eu só posso ser perdoado pelo Senhor quando eu perdoo as pessoas. Eu só posso receber o perdão de Deus quando eu libero perdão para as pessoas. Pense nisso. Pense nisso. Se você tem algo que tem lhe impedido, se tem algo que você precisa perdoar e não tem conseguido, vá até o Senhor em oração. Coloque diante dele isso. Diga: Senhor, eu quero perdoar. Eu quero liberar perdão. Eu quero ser livre. Porque, amadas, muitas das vezes nós achamos que quando nós não liberamos perdão para alguém, nós estamos prendendo essa pessoa. Mas a realidade é que nós estamos prendendo a nós mesmas. É verdade isso. Nós estamos nos prendendo de ter um encontro real com o Senhor. Nós estamos nos prendendo de ser livres dessas amarras que nos causam rancor, raiva, ódio. Não foi isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos livres. Então, se você está ouvindo esse áudio e tem dificuldade para perdoar, vá aos pés do Senhor. Coloque diante dele essa necessidade que você tem. Busque dele e se esforce
pois eu tenho certeza que Ele vai fortalecer o seu coração e você vai, com certeza, liberar perdão para quem te feriu e então você será verdadeiramente livre. Perguntas para refletir. Diante das ofensas, tenho escolhido perdoar? Segunda pergunta. Jesus nos ensinou que precisamos perdoar, mas até que ponto esse ensinamento é verdade em minha vida? Reflita nessas duas perguntas. A gente sabe do ensinamento, mas até que ponto ele tem sido, verdade? Até que ponto ele tem sido aplicado na minha e na sua vida? Reflita. Pense sobre essas duas perguntinhas. Pense sobre o que foi falado. Analise as escrituras. Veja que a mulher que foi citada aqui, ela foi perdoada pelo Senhor. E eram muitos os seus pecados. Nós precisamos aprender com Jesus, amadas, que perdoar é algo que nos deixa mais leve. Perdoar é algo que nos liberta da tristeza, da angústia. Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas o que eu estou querendo que você entenda hoje é que não é algo impossível. Busque do Senhor e Ele te ajudará a fazer aquilo que for necessário para que você seja feliz, para que você seja livre de todo esse medo, esse rancor, essa raiva, porque esses sentimentos, eles acabam afastando você do Pai, e isso não é algo bom. E vou deixar aqui o versículo para reflexão. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Mateus, capítulo 6, versículo 12, na versão bíblica Viva. Preste atenção, essa é uma parte da oração que Jesus nos ensinou. E aqui ele disse, olha, quando vocês forem orarem, orem assim: Pai, me perdoa, porque eu vou perdoar quem me feriu. Pense sobre isso hoje, reflita e busque do Senhor a força necessária para liberar perdão a quem te feriu. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te dê um novo ânimo, que Ele te guarde hoje e sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo áudio.